Jesus é o pão da vida. Ele veio nos dar a vida, nos comunicar a vida. Ele é o comunicador do Pai. Nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo 41 ao 51. Nós estamos, nesses domingos, tratando sobre a relação de Jesus e o pão. A multiplicação dos pães, que foi um milagre, porque Jesus multiplica os 5 pães e depois recolhe em 12 cestos, um grande milagre. Depois, no próximo domingo, Jesus vai chamar a atenção porque o povo estava procurando ele pelo pão que sacia o estômago. Ele chama a atenção. Por quê? Porque ele é o pão. Ele é o pão da vida. E hoje, neste domingo, nós temos aqui os judeus murmurando a respeito do que Jesus havia dito. Eu sou o pão que desceu do céu. Como ele pode ser pão que desceu do céu? Por quê? Porque não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Aqui, eles estão atrelados à origem humana. Ou seja, Jesus tem um pai, tem uma mãe. Não tem nada a ver com ser pão do céu. Ele não desceu do céu. É este o entendimento do fariseu. Por quê? Melhor ainda, é este o entendimento dos judeus. Por quê? Porque eles negam a divindade de Jesus. Eles não aceitam a divindade de Jesus. E sabemos que será esta a causa da morte de Jesus. Não é porque Jesus tinha uma multidão, porque multiplicou pães, fez milagres. Não. É porque Jesus disse ser o pão da vida. Disse ser o Filho de Deus. Então, era blasfêmia pronunciar o nome de Deus. Imagina dizer que Ele é Deus. E assim, continua o Evangelho apresentando a divindade de Jesus. Pois ele diz, não murmureis entre vós, chamando a atenção dos judeus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Então o Pai atrai, e atraindo vai até Jesus. Mas como? Porque ele é o mediador. Não somente mediador, mas como é o único mediador. Não há outro. E Jesus ainda acrescenta, eu ressuscitarei no último dia. Jesus não disse, o meu Pai ressuscita no último dia. Mas disse, eu o ressuscitarei no último dia. Nossa, isso vai causar uma confusão na cabeça dos judeus. Confusão, melhor ainda. Vai causar uma determinação depois de matar Jesus. Estamos só no capítulo 6 de João. E Jesus vai dizer, não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. Ou seja, se ele é o pão que desceu do céu, se ele desceu do céu é porque ele é o único que viu o Pai. Ninguém viu a Deus. Somente ele. E quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu. Porque há o pão de morte. O maná no deserto, Deus enviou. Mas não deu a vida ao povo, vida eterna. Deu a vida do corpo, o povo conseguiu caminhar e sentir a esperança de chegar à terra prometida. Agora, Jesus, ele é o pão que dá a vida eterna. Ele é o pão que dá a vida eterna. Quem comer deste pão não morrerá. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é uma grande dádiva. Uma grande dádiva. Quantas e quantas pessoas que comungam, recebem o pão da vida,
com intenções muito pequenas, como se fosse o maná, do deserto daquele tempo. Veja como é importante prestar atenção nisso. Por que você veio comungar? Porque minha mãe está doente, então eu quero comungar para que eu tenha uma intenção para ela curar. Ou por que você veio comungar? Vim comungar para poder adquirir forças para viver melhor. Mesma coisa. É importante que a mãe seja curada. É importante que viva melhor. Mas eu comungo para ter vida eterna. Eu não comungo para resolver grandes problemas, ou este ou aquele problema. Porque senão o pão ele teria um objetivo: resolver problemas. Assim como foi resolvido aquele problema do povo que estava caminhando no deserto. Resolveu. Acabou a fome. Naquele momento, sim. E se Deus não atender aquilo que você pede? Vai continuar comungando? Muitas pessoas abandonam. Por quê? Porque pedem e não conseguem. E diz assim: Deus não foi obediente a mim, então eu não persevero. Não reduzamos a Eucaristia a isso. É muito pouco. Ele é o pão da vida. E você comungando o corpo, seja o corpo de Cristo no mundo. Dê vida aos seus irmãos, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua perseverança no meio das tribulações, das dificuldades, das perseguições. Por quê? Porque tem a vida eterna. Não é para remover este ou aquele problema. É para remover, sim, o grande problema. Remover a morte da sua vida. Ou seja, que você seja vivo sempre, estando com Ele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.